Boa tarde! Pessoal, nós vamos fazer a live aqui no meu canal, tá? Eu vou chamar a Vânia sem mais delongas. E ela que vai conduzir a live, tá, gente? Bem-vindos! Bem-vinda, Vânia! Bem-vinda, Nath, Gildete. Obrigada pela presença. Vamos Oi, organizando. Vânia! Hoje o negócio, a gente começou assim, né? O nosso dia já conversando bastante, né? Muito bom estar aqui com você, minha amiga. Eu estou muito feliz, viu? Muito feliz porque a gente conseguiu ajustar, né? Apesar da dificuldadezinha, mas a gente conseguiu ajustar. E agora a gente vai caminhar. A gente só vai. Tem gente entrando. Tem gente, com certeza, ainda mais porque a gente mudou agora um pouquinho, né, o link, mas quem já está sabendo que a gente mudou o link, já fala com quem, né, pode falar aí que a gente mudou aí o link, que é o link da Mônica, né, do Instagram da Mônica. Então já divulga, já compartilha aí para a gente poder ter mais gente, né, e começar a conversar aí com a Mônica, com certeza vai ser assim, um tempo muito abençoador, né? Quem não conhece, né, um pouquinho da Mônica, um pouquinho do seu trabalho, e hoje vai ter nós vamos conversar sobre um trabalho diferente, que o pessoal acho que ainda não conhece esse trabalho da Mônica, assim, conhecer, né, Mônica? Em larga escala, não? Super novo. Bem novo. Então, assim, a gente vai conversar sobre algo que normalmente as pessoas não chamam tanto a Mônica para falar, né? Chama mais para música, para questão de crianças, mas para a área educacional e conhecer o trabalho que a Mônica faz, né? E ela tem um trabalho muito bacana na área de educação. Então é bem legal a gente saber que ela é múltipla, né? Gente, eu nunca vi. Eu acho que Deus assim colocou um monte de, sabe assim, deu os talentos assim, sabe, direto ali. Porque, nossa, gente, a pessoa é música, educação, é serva, né? Trabalha com amor, com tudo que ela faz, assim, e eu sou testemunha disso, né, porque a gente trabalha em algumas coisas juntos, trabalhamos, então, assim, eu tenho um privilégio enorme de estar com ela aqui hoje, né, de conversar sobre, e da gente poder, né, compartilhar o que Deus tem dado a ela, para que ela possa multiplicar. É muito interessante isso, né, porque Deus tem dado a Mônica, assim, essa possibilidade de ela multiplicar com muita gente. Eu brinco com a Mônica, eu falo, de vez em quando, ela fala assim, eu estou em tal lugar. Eu falo, meu Deus do céu, ela nem chegou, já está em outro lugar. Ela já está em outro lugar, já está abençoando a vida de outras pessoas, fazendo coisas que não só na igreja, né? Fora também da igreja. E isso é algo assim, nossa, lindo demais, porque Deus tem levado a Mônica para lugares em que ultrapassam, né, as portas da igreja, né, assim, vai... É reino, né? Oi? É reino, né? É reino, mas assim, que Deus chama, né, Deus separa certinho, né, e Mônica tem ido além da igreja, às vezes a gente fica pensando só na música, né, na igreja, só na questão da educação, só na igreja, da capacitação só na igreja, e a Mônica está indo além disso, né? Muito além disso, né? E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com ela, né? Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso, sobre a bênção que ela estar servindo ao reino, dentro e fora, né? E abençoando tantas pessoas. Nós vamos orar e nós vamos estar, nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê, né, essa direção e agradecer ao Senhor por uma vida tão preciosa como a vida da Mônica. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida tão preciosa dessa tua serva. Queremos hoje aprender com ela, queremos poder, Senhor Deus, praticar aquilo que vai aumentar, engrandecer, fortalecer o reino. Nós pedimos agora, nos direciona, nos dá, Senhor Deus, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Privilégio, Vânia, ter você aqui, hein? Eu estou super feliz, né? Ela sabe disso, né? Eu fico quando a gente tem a oportunidade de trabalhar juntas, né? E deixa eu só explicar para as pessoas, né, Mônica, o porquê de estar aqui hoje.
A nossa proposta, né, a proposta do meu trabalho é sempre trazer alguém que está fazendo alguma coisa do trabalho ministerial ou fora que tem abençoado a vida de pessoas. E às vezes está escondidinho, né? A Mônica não tanto, mas tem outros que ficam mais, né, restritos só mesmo à sua área, mas estão fazendo trabalhos maravilhosos e que nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber como essas pessoas estão trabalhando, como esses servos, como pessoas, né, estão criando formas e maneiras de ampliar o reino de Deus. Então, esse espaço é para isso, para a gente conhecer pessoas que estão fazendo com que o reino de Deus ele possa ser ampliado. Então, se você tem alguma área ou algum trabalho que você esteja fazendo, pode entrar em contato, né, lá no meu Instagram, manda mensagem lá, e a gente vai conversar também. A gente vai ter várias lives de pessoas que estão fazendo de forma que o reino esteja sendo ampliado. E eu queria falar com a Mônica hoje, perguntar para ela assim, já de cara assim, Mônica, o que levou você a trabalhar com esse tema, né, a educação abrangente? O que moveu você nessa direção? Né? E depois também, obviamente, antes de responder, você vai se apresentar, porque eu vou ficar cansada se eu for te apresentar assim, sabe? Tem uma lista assim enorme, aí você fala assim o principal, que fica mais fácil. Mas assim, queria te agradecer. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? Vamos lá. Vamos lá. O que levou você? Mas antes, quem é você? Então, eu sou a Mônica, mãe da Maitê e do Renan. A Maitê tem 29 anos, o Renan tem 26, vai fazer 27 já. Tá praticamente com 27, né? Agora em dezembro. Sou muito feliz de ter tido, né, o encontro com Jesus. Eu acho que isso é a principal razão, meu principal título, né? Se eu posso mensurar, se eu pudesse escolher, seria ter essa divisão na minha vida, em antes e depois de Jesus. Né? Jesus faz toda a diferença na minha vida, né? E naquilo que eu me propus a fazer, né? E hoje eu entendo, né? Que tudo na nossa vida, como a Bíblia diz, né? Todas as coisas são para o bem. E eu vejo, olhando para trás na minha caminhada, todo o desenho de Deus para que eu chegasse à educação abrangente, tá? Então, nesse percurso, eu fiz um concurso público, né? Então, eu sou professora da rede municipal de educação aqui do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de fazer algumas especializações. Fiz o mestrado em 2015, né, na área da educação musical. Trabalhei, né, nesse período aí com o seminário, com centros de missões, com alguns cursos, né, podendo formar pessoas, porque, na verdade, o que brilha, o que faz brilhar os meus olhos é formar gente, é tocar pessoas com aquilo que Deus me deu. Eu não vejo sentido da gente ter algo em nós, não é? E todos nós temos, como você falou, né? Todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades que precisamos, então, desenvolver. E como é que a gente desenvolve? Compartilhando, espraiando isso para mais pessoas. Quanto mais a gente faz isso, mais Deus dá e mais a gente pode crescer, se desenvolver nesse talento, né? E aí foi quando também, depois do mestrado, eu fiz a prova, estou fazendo doutorado, né? E o tema educação abrangente é o tema do meu doutorado, por isso esse frescor, né? Por isso esse tema é novo, né? Porque eu estou botando a mão na massa. Na verdade, Vânia, eu sempre trabalhei fazendo uma educação que tocasse nas vidas, muito mais do que o conteúdo, muito mais do que ser conteudista, né? Seja na área da educação cristã, na música, não é? Então, eu fui diretora de uma creche, por exemplo, e eu aprendi a olhar no olho da criança e perceber para além daquele conteúdo que eu tinha que passar. Todos nós ali, todos nós que lidamos com gente, temos atrás dessas pessoas uma história. Cada uma tem uma história. E você trabalhar aquele conteúdo que você vem oferecer
olhando para essa história, olhando para esse ser, para essa pessoa que está com você, como alguém abrangente, como alguém multifacetado, como alguém que tem também a te oferecer, é transformador. E eu comecei, então, a aprender com todas as pessoas com as quais eu me relaciono. Né? E aí a gente pensa assim, educação é só aquela bancária, como o Paulo Freire falava, né? Só aquela que você senta e o professor está ali detendo todo o saber e te entregando? Não. Educação é uma via de muitas mãos. Né? Como se a gente fosse fazer uma massa de pão, uma massa de pizza, e todos nós juntos colocando os nossos temperos, as nossas vivências, as nossas experiências, não é? Tristes, felizes, vitoriosas e não tão vitoriosas, mas isso faz você enxergar o outro, né? Interessante porque assim, a gente volta para a questão desse olhar que ele tem a ver com a questão da nossa vivência em Cristo, né? Porque assim, é um olhar diferente, né? O educador que ele educa através do olhar de Cristo, ele realmente vai olhar para a pessoa, né? Ele tá preocupado em formação, em conteúdo, mas ele está preocupado, né? Assim, de olhar com aquele olhar mesmo. O que essa pessoa realmente, né? Ela está ali, ela é importante, ela é muito importante, né? Ela tem valor. Ela tem valor, ela tem o que oferecer, não só eu, mas ela também, né? Então, que a gente hoje, quando eu olho, né, quando a gente fala da abrangência, né, ela passa, né, por esse olhar de Jesus, né? Não tem como você fazer um trabalho desse não tendo essa pincelada, não sei nem se é pincelada, eu acho que é um balde de tinta inteiro. Mas assim, é verdade. Você tem isso, porque senão não move, né? Não move a gente. A gente vai ser movido por outras coisas, né? E quando você começou a pensar nessa pesquisa, porque na verdade é uma pesquisa, gente, e é algo assim bem profundo, né? Quando você começou a pensar nessa pesquisa e o seu olhar, ele só ficou voltado para a questão educacional, secular, ou você vê como uma possibilidade, apesar de ter falado de Jesus, mas às vezes a gente não vê muito, mas você vê como a aplicação dessa visão, a partir, né, dos pilares que você tem, aplicado à igreja, né? Claro que ela vai ter uma aplicação secular, mas aplicado à igreja. Como que a gente consegue ver essa caminhada da educação abrangente para a igreja também? Vamos lá. A igreja de Cristo, né? E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo ao prédio, tá? A igreja de Cristo é um organismo vivo, certo? E por ser um organismo vivo, é um organismo educacional. Então, gravem isso que eu estou falando. Daí é que parte a minha pesquisa. Como a gente vai ser sal e luz num mundo tão complexo, tão desafiador, não é? Temperando esse mundo, temperando as pessoas, estando com as pessoas, tocando as pessoas, como você falou, como Jesus tocava, porque, na verdade, se a gente não tiver um olhar abrangente, uma educação abrangente, a gente se afasta daquilo que Jesus quer para a sua igreja, quer para nós como membros desse corpo, não é? Quer sermos o tempero, sermos sal e luz onde estivermos, ou seja, temperarmos essa sociedade não como aqueles que têm de cima para baixo, sabe? Mas se misturando no meio desse povo, sentindo o cheiro das pessoas e sendo luz, e estando dispostos a aprender também com essas pessoas. Porque nós, educadores, temos uma vaidade, né? E eu posso dizer isso de um lugar de fala, que nós temos uma vaidade que nós detemos o conhecimento, né? E isso está enraizado em nós. Isso não é uma inverdade ou uma mentira. Realmente nós estudamos muito, nós lemos muito, nós temos a didática, nós temos a oratória, e isso é positivo, isso é maravilhoso, né? Nós temos esse talento e essa habilidade desenvolvida. Mas o nosso erro é acharmos que nós não podemos aprender com os aprendentes. Nós não podemos ser aprendentes. Então, a educação abrangente, ela vai lutar contra essa fragmentação do saber. Ou seja, um sabe matemática, o outro sabe educação cristã, o outro sabe geografia, o outro é engenheiro, o outro é professor. Não, gente, nós todos somos educadores uns dos outros.
Então, a Bíblia fala muito desse uns aos outros, uns dos outros, né? Então, quando a gente trabalha com esse olhar do que, numa conversa, numa simples conversa, num cafezinho, eu posso aprender com aquela pessoa, eu estou fazendo uma educação abrangente, eu estou pensando abrangente. Não é? A educação abrangente não está restrita ao púlpito, não está restrita à sala das crianças, mas aos corredores da igreja. Não é? A educação do pai e do filho quando senta para brincar, jogar um joguinho no chão. Não é? Na condução, numa ligação na sua rede social. Por que a gente usa tanto a rede social de uma forma tão leviana e a gente não pode estar fazendo isso, uma educação abrangente? Tocar vidas, né? Então, a educação abrangente tem um pouco desse tempero, de ser sal e luz, não somente ali no saleiro, né? Onde todo mundo se fala igual e tal, mas também ampliando essa discussão para todos os locais onde eu pisar a planta dos meus pés. Eu vou ser uma educadora. E a pesquisa, ela tem a questão da fundamentação, né? Ela trabalha aí com alguns pilares, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pilares que sustentaram a sua pesquisa, né, o desenvolvimento dela, para que a gente também possa entender, né, que há uma construção, não é só, né, um objetivo X, mas dentro disso daí você construiu fundamentos para chegar, né? Então, bebi até água. É. Porque essa hora, meu olho brilha, gente. Então segura isso aí, segura. E eu falei para ela que a live é de 20 minutos, eu já sei que... Não, e olha só, gente, o que acontece? Como é uma pesquisa, eu vou falar os 5 pilares, e se você tiver alguma ideia sobre esses pilares, você pode me chamar, você pode botar lá no direct da Vânia, porque eu quero ler o que você pensa a respeito, tá? Então vamos lá, os 5 pilares. Tararã. O primeiro pilar é o pilar afetivo. O pilar afetivo vem do vínculo, do afeto, do olho no olho, de estar junto, não é? Quando eu falei do brincar, do ouvir, não é? Do acolher. Esse é o pilar afetivo, é o pilar do vínculo. Não há aprendizagem sem vínculo, não é? Você, no mínimo, vai estar ali trocando informação e essa informação ela vai, daqui a pouco, se perder. Não é à toa que quando a gente estuda, né, quem estudou para concurso, quem fez agora o Enem, muitas coisas que você aprendeu, você não vai usar nunca mais. Mas quando você tem um professor inesquecível, quando você tem uma professora inesquecível, você leva aquela professora para a vida. Você leva aquele olhar, aquele brilho nos olhos, aquela empatia para a sua vida. Passa a fazer parte de você, do seu DNA. Não é? Então, se eu fizer um exercício aqui com vocês, de que vocês pensem num professor, num líder inesquecível, com certeza todos nós vamos ter. E esse líder faz parte, esse professor, esse educador, faz parte da sua trajetória e começa a fazer parte de você. Né? O pessoal está concordando. Exatamente, o afeto é primordial. Eu não concebo uma educação se não for pelo afeto. Não é? E a gente precisa, então, conhecer essa criança. Né? A música que ela canta, as histórias que ela viveu. Muitas vezes você trabalha com a terceira idade, com os idosos, e ele conta aquela história todas as vezes. E se você não tiver um olhar afetuoso para ouvir de novo, para olhar nos olhos, para concordar com a cabeça, não é? Aquela pessoa vai se sentir preterida. Não é? E aí vem um outro pilar, que é o pilar inclusivo. A gente fala do pilar da inclusão, eu vou juntar um pouquinho com o afetivo, porque a gente tem a inclusão das pessoas com deficiência, ou seja, a gente hoje tem um mundo diverso, não é? Não só do ponto de vista da deficiência, mas um mundo onde as pessoas pensam diferentes, onde nós que aprendemos e cursamos, né, o nosso ensino médio, né, que na época era o 2º grau, ou a faculdade há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não estamos preparados com aquilo que a gente aprendeu lá para lidar com a sociedade hoje. Se a gente não tiver uma educação abrangente, né, que inclua, que amplie o nosso pensamento, e a gente pare de olhar de canudinho só para o que a gente acredita, só para o que a gente estudou, a gente não vai dialogar com essa geração. Né? Então, a educação abrangente ela é uma educação inclusiva do ponto de vista das pessoas com deficiência,
né? Onde a gente não só integra a pessoa com deficiência nessa educação, nessa turma, mas a gente inclui. Por quê? Porque a gente tem vínculo não só com a pessoa, mas com a família da pessoa, com a história da pessoa, né? E a gente inclui através desse conhecimento. Né? Minha irmã tem um projeto lindo, você conhece ela inclusive deve fazer uma das próximas lives, né? Depois você pode falar isso. O projeto Conhecer para Incluir. Não há inclusão sem conhecimento. Tá? E aí eu vou para o terceiro pilar, que é o pilar cognitivo. Cognição quer dizer conhecimento. Então, muita gente acha, vai educar pelo afeto, vai incluir, então o conhecimento, o conteúdo vai ficar de lado. Não. Na educação abrangente, o conhecimento é também um pilar. É um pilar inegociável. E esse pilar precisa ser aprofundado. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, como a Bíblia diz, tudo que vier às mãos para fazer, faz-o conforme as suas forças. Então, estude muito, leia muito, converse muito, faça muita live com a sua amiga cabeçuda que sabe pensar a educação como ninguém, como é a Vânia. Gente, a Vânia, ela pega um texto bíblico e monta um congresso. E monta uma dissertação. É incrível. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso. Ela pega um texto bíblico e faz um trabalho com as mulheres. Gente, isso revela uma inteligência, né, de tão grande. E aí, dentro desse pilar cognitivo, gente, a gente tem as várias inteligências. Porque antigamente a gente achava que inteligente era quem era bom de matemática. Coloca aí para mim. É ou não é? É. A pessoa que era boa de matemática, né? Ou a pessoa que falava bem, sem nenhum erro de português, que era inteligente. Mas hoje a gente sabe que existem N inteligências. A gente não é só inteligente por ter um conhecimento específico, por ser formado em alguma coisa. Né? A inteligência emocional, por exemplo, hoje em dia, nas entrevistas de emprego, é muito requisitada. Às vezes a pessoa tem vários diplomas, mas não tem uma relação interpessoal boa. O que adianta? As inteligências múltiplas de Gardner, né? E outras inteligências que a gente tem alcançado ao longo do caminho. Então, quando a gente olha, eu tenho um projeto lá no Spotify, tem várias músicas, gente. Quem é professor aqui pode fazer esse projeto para o ano que vem. Somos Todos Inteligentes. Procura lá nas plataformas digitais. Esse projeto, ele vai dizer que nós todos, aquele que sabe matemática, mas o que sabe português, o que sabe as relações interpessoais. Então, por isso o pilar cognitivo é muito importante. Porque ele contempla as inteligências e ele faz a gente crescer para além do conteúdo da revistinha da IBD. A gente tem que ampliar essa discussão para a vida. Tudo que Jesus fazia, ele aplicava na vida. Né? A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Ou seja, ele aplicava isso na vida. E nós precisamos ser como Jesus, não é? Então, nós precisamos ter esse olhar abrangente. Então, afetivo, cognitivo e inclusivo. E aí, eu entro com o psicomotor. O que é o psicomotor, gente? É o movimento, não é? Nós precisamos estar em movimento. Movimento do corpo, movimento da mente, movimento do espírito. E o psicomotor lembra isso, não é? Abaixar, levantar, sentar no chão com a criança, ir para o quadro, fazer um trabalho no chão, fazer uma pesquisa de campo, andar pela igreja com o adolescente, subir uma trilha. O corpo em movimento. Por quê? O corpo em movimento facilita o aprendizado. Né? O aprendizado, nós precisamos ativar as sinapses através desse movimento, tá? Obrigada, Rejane. E a gente vai, então, trabalhar esse movimento, né? Movimento do corpo, como eu falei, a terceira idade, precisa desse movimento, precisa de música, precisa de interação, vida na vida, troca, dá a mão, brinca de roda. Por quê, gente? O toque, o abraço, isso é o pilar psicomotor, tá? É trabalhar o corpo, movimentar. A Zuleide falou, movimente-se, faça discípulos. Amei! Olha, vou levar essa frase para a vida, né? Essa é uma frase que nos dá crescimento, transformação, troca, reconhecimento e celebração.
né? Quando nós levantamos as mãos para adorar, quando nós abraçamos nosso irmão no momento de comunhão, quando nós oferecemos a Bíblia para alguém ler com a gente está fazendo o quê? Um movimento, saindo do nosso daquela posição ensimesmada para trabalhar com o outro. É o uns aos outros, o tempo todo. E o último pilar, que é o pilar transcendente, o pilar espiritual, né? Esse pilar, ele perpassa todos os outros. Mas o transcendente, o que ele vai nos proporcionar? Esse olhar histórico da pessoa ou das pessoas com as quais a gente lida no seu passado, no seu presente e vislumbrando o futuro, né? Então, quando a gente olha para a pessoa como um ser integral, como um ser abrangente que somos, né? Nós precisamos observar o passado, né? Que nós não podemos mudar, o presente, que é o momento em que a gente está, mas a gente vai vislumbrar o quê? O alvo, não é? A soberana vocação. Isso é transcendência. Isso é eternidade, valor eterno. Que coisa maravilhosa! Nós podemos vislumbrar um aprendente, um aluno, uma aluna, com um valor eterno. Essa pessoa foi digna do amor de Jesus. Jesus morreu por ela. Isso é transformador, né, Vânia? Quando a gente olha uma turma e fala assim, gente, Jesus morreu por aquele aluno que me incomoda. Aquela criança que não para de falar, né? Aquela criança que me desafia todos os dias. Eu olho ali com o amor de Jesus, né? É isso, são os 5 pilares. Olha, e é muito assim, é para a gente ficar pensando cada um, né? Na verdade, a gente tem que pensar cada um, porque cada um tem a sua parte prática, né? Cada um precisa ter, não é só teórico, né? É parte prática. Então, assim, agora eu vou empurrar ela assim para a parede, vou perguntar para ela assim, olha, o que você diria, né, para a gente? Claro que você fez a pesquisa, eu não fiz essa pesquisa, mas você tem o conhecimento. Mas eu achei interessante a ideia, né, da abrangência, de englobar, né, todo mundo, de trazer todo mundo. Mas eu gostaria, assim, de uma forma prática, que você pudesse dizer de uma forma prática para a gente, como eu posso começar a ter essa visão. Porque o material, né, assim, a consulta, você pode pegar com a Mônica depois. Mas esse exercício primeiro de entender, né, qual é o meu papel dentro desse processo, primeiro eu acho que eu vou precisar treinar algumas coisas, né? Começar a perceber algumas coisas ou fazer algumas coisas. E aí eu pergunto para você, o que seria esse meu primeiro passo na direção dessa visão, né? De olhar um olhar diferenciado para aquilo que está à minha frente, né? As pessoas que estão à minha frente. Então, como é que eu posso começar? Como é que eu posso dar os primeiros passos na direção dessa visão? Vamos lá. Assim que acabar essa live, eu queria que você fosse para o seu quarto ou no banheiro e olhasse no espelho. Tá? E aí você perguntar para você como você gostaria de ter sido ensinado, ou como você gostaria de aprender alguma coisa. Qualquer coisa. E aí, olhando para você e fazendo essa avaliação, é que você vai poder olhar o outro. Né? Então, primeiro é o autoconhecimento. Tá? Se olhar. Porque muitas vezes a gente faz tudo no automático. E a gente não se olha. Não é? Então, a gente precisa ter esse olhar. Né? Essa sensibilidade de olhar para si, reconhecer as nossas limitações e as nossas potencialidades, gente. Não é? Sair do lugar de vítima. Ah, eu não tive oportunidade de estudar. Ah, eu não cursei faculdade. Ah, eu não sei. Gente, parem com isso. Né? Eu falo com muitas mães, muitos pais, né? E eles são educadores por excelência. A olhar os frutos, né? Os filhos criados, casados, bem-sucedidos. Gente, como você não é um educador? Como você não é uma educadora? Não é um diploma na parede que faz um educador. O educador, ele é forjado na vida. É claro que o estudo, né? A gente não está fazendo seria um contrassenso a gente estar aqui falando uma live de educação sem querer o estudo. A Vânia indicou um livro e eu já comprei o livro, porque eu estou de olho no que ela indica.
Ou seja, eu também, né? Nós não somos aqueles que detêm o saber e que não podem aprender mais. E a partir desse momento de você fazer essa autoavaliação, você vai pensar na educação nas suas três formas: a educação informal, a educação formal e a educação não formal. Então, vou falar rapidamente aqui, bem rápido mesmo. A informal é tudo que você é bombardeado o tempo todo. TikTok, a música que toca do vizinho, tudo está sendo, né? Tudo que você trabalha na sua casa, os almoços de família, essa é a educação informal. Né? Sem você tá ali sentado com o caderno na mão, você está aprendendo, tá? A educação não formal é a educação, por exemplo, que a gente tem na IBD da igreja. Não é? É uma educação que não dá um diploma reconhecido pelo MEC, né? Infelizmente, né, gente? Porque é a maior escola do mundo, né? Maior escola da vida. Que pena, que pena. Quem sabe a gente chega um dia nisso, né, Vânia? Pois é. Mas é caracterizada uma educação não formal. Por quê? Porque ela forma você. Ela te dá o desenvolvimento dos valores, do caráter cristão, não é? Da bagagem. Ela te dá uma armadura para você vencer o dia a dia. Não é? Essa educação não formal. E a educação formal? É a educação da academia, da escola. A educação que te dá um diploma, tá? Então, essas três educações. Então, a gente pode, então, trabalhar, você como educador, seja você um educador, um professor regente, uma educadora cristã, né, um pastor, um líder, um professor, independente do campo de atuação que você está, você pode ser alguém que vá tocar pessoas com a sua vida. Agora, gente, o que eu preciso falar da educação abrangente, que me incomodava, né, é que muitas vezes a gente vê pessoas falando muito bem, muito eloquentemente, mas quando você conhece essa pessoa nos bastidores, na vida, não bate, a conta não fecha. Você conhece alguém assim? Que fala bem, que escreve livros, mas quando você convive com essa pessoa, era melhor nem ter convivido, porque você meio fica frustrado, porque aquela pessoa não condiz com aquilo, com o discurso. O discurso e a prática. Então, a educação abrangente, ela apela para essa vida prática. Ou seja, eu não preciso ser uma Mônica diferente quando eu estou pregando, falando, ministrando ou na vida. Com o meu filho, com a minha amiga no café, não é? Por quê? Porque eu sou um ser integral, tá? Então, essa naturalidade é que faz um professor ser inesquecível, não é? Ele não está ali ostentando um saber, mas ele é o saber, né? Um saber que reúne, né, a educação dele formal, informal e não formal. Né? E não sei se eu posso fazer um comentário que alguma coisa que às vezes eu tenho percebido, né, é que às vezes a gente está também falando muito sobre, né, às vezes a educação, mas ela não está chegando lá na igreja, né, lá na ponta, aonde realmente as pessoas estão aguardando com ansiedade a chegada, né, de tudo isso que está sendo muitas vezes conversado, né? Então, às vezes a gente também sai correndo, porque a gente tem um monte de compromisso como educador, né? A gente não para. Essa questão do espelho, gente, essa questão de parar é algo difícil. Porque para todo educador, professor, qualquer pessoa, a pessoa está sempre correndo, né? Sempre correndo com um monte de coisa. E aí, você realmente, assim, é um exercício bem difícil, viu, Mônica? Você parar, olhar-se, né? E falar, opa, olha, peraí, eu posso isso aqui, esse aqui, eu realmente estou deficiente nisso aqui, né? Eu não estou conseguindo. E uma das coisas que eu vivencio, né? Ela tá falando aí, né? A Mônica está falando, mas eu vivencio com ela, né? É a questão da conversa, da atenção, da gente estar sempre preocupada, né? Como a outra está,
né? Em que momentos, em que tempos, em que. Como a outra, ó, estou orando por você. Não é só a questão, né, de conhecer, mas é se relacionar também, né? Então, essa parte, Mônica, de olhar no espelho, ela é complicada, né? Porque É, eu vou ter que dizer, olha, nisso aqui eu não sou boa. Nisso aqui até eu dou um jeitinho. Ali é eu. isso aí. Nisso aqui eu sou boa, mas quando você chega naquela parte que você tem que olhar e falar, nessa parte aqui eu tenho que melhorar, a gente nunca quer olhar, né? Então, eu acho assim muito precioso isso que você falou. E a gente precisa mesmo, né? Parar, olhar, porque eu vou lidar com gente. Eu não vou lidar com caderno, com livro, com revista, eu vou lidar com gente, né? E eu preciso saber. Então, assim, eu fico pensando assim, às vezes ela fala um monte de coisa, que a gente às vezes conversa muita coisa, ela fala muita coisa, e a gente tem que pensar muita coisa. Mas eu queria, assim, agora já, porque era para 20 minutos, hein, gente? Já foi, né? Queria que ela falasse pra gente, de tudo que ela falou, né? Dessa conversa que nós tivemos, algo que ela gostaria que a gente não esquecesse. Ou que seja uma palavra, ou que seja uma frase, ou que seja o que a gente não pode esquecer, né, da educação abrangente. O que eu não posso esquecer. A educação abrangente, ela se preocupa com o aumento dos líderes preparados para os desafios da educação cristã. Então, quando nós trabalhamos nessa pesquisa sobre os pilares, né, afetivo, inclusivo, cognitivo, psicomotor e transcendente, o espiritual, é porque a gente quer que essa abrangência toque nas vidas que não são igrejadas, nas vidas que estão lá nos bancos da faculdade, no seu local de trabalho, estão resistentes ao convite de assistir uma cantata de Natal, por exemplo, não é? Porque não querem ser trabalhadas nesse sentido de estar ali ouvindo um pastor que está num púlpito, por exemplo. Então, como é que a gente estimula essas pessoas a conhecerem esse amor que um dia nos alcançou? Tendo vida na vida, como a Vânia falou. Eu não tenho, apesar de termos eu e ela uma relação de troca, nós temos uma preocupação genuína uma com a outra, não é? Que não é uma utilidade. A Mônica é útil para mim, a Vânia é útil para mim. Mas é alguém que merece o meu olhar de amigo, e amanhã eu vou falar no culto do amigo, na terceira de Vila de Cava, e eu tenho pensado muito sobre isso, como envolver as pessoas, né, com a minha vida, e consequentemente, eles lerem a Bíblia através da minha vida. Como eles vão ler? Né? Então, esse é um grande desafio para mim. E é por isso que eu chamo de abrangente, porque é como aquela pedrinha que você joga no lago e ela sai fazendo as ondinhas. A gente quer que isso chegue ao maior número de pessoas, porque a gente sabe como Jesus transformou a nossa vida. Mas como a gente vai fazer isso sem aquela voz empolada, sem aquela postura superior, não é? Somente olhando com o olhar de Jesus. Amém. Aquele olhar da sandália empoeirada. Amém. Sabe? Daquele de sentar na pedra e falar, deixai vir as minhas crianças, né? É isso. É esse olhar que vai fazer com que a gente participe ativamente desse processo do fortalecimento da igreja, através de um olhar sensível, de um olhar compromissado, de uma vida consagrada, de uma vida que que tira o eu, né? Que mortifica o eu para que Jesus viva. Né? Não é fácil, é um desafio. Né? Eu não gosto de dizer que é difícil, mas eu quero dizer assim, no mundo teremos aflições, no mundo educacional cristão temos aflições, mas mensagem para os educadores, tenham bom ânimo porque ele venceu tudo isso, ele venceu o mundo e a gente está aqui para se alegrar nele, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.
Gente, estamos chegando ao final, né? Uma pena, assim, mas eu queria deixar algumas coisas aqui. Se você achou interessante o trabalho, a pesquisa, e você quer ter mais informações, você precisa ir lá no Instagram da Mônica, né? Seguir a Mônica, entrar em contato com ela, para que ela possa, né, abrir mais ainda, tá? A outra coisa, vocês sabem que a Mônica é uma pessoa que ela produz muito material. Ela tem muita coisa no Hotmart, muita coisa no site dela. Nossa, muita coisa. Gente, muita coisa, muita coisa. Agora, detalhe. A gente tem muita coisa por aí. Mas o que me chama a atenção no trabalho da Mônica é a seriedade com que ela trata, né, o que ela vai transmitir. E o que ela transmite sempre é na linha, né, de uma visão bíblica fundamentada na palavra de Deus. Então, assim, você pode usar qualquer material da Mônica. Você vai ver ali, né, o cuidado com as coisas de Deus, para ensinar. Então, ela faz isso assim, é impressionante, né? E todo o material dela é um material muito bem feito, né? E, assim, ela não tem limite, né? Porque ela produz o tempo todo, gente. É um negócio impressionante, é uma doideira. E eu queria agradecer, minha querida amiga, muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E dizer para vocês, o livro que ela falou é o livro Amor e Educação no em C.S. Lewis e Joseph Pieper, né? E eles têm uma frase, eu vou concluir aqui com essa frase, que diz assim, C.S. Lewis que falou, né? Ele fala assim, para todo amor há uma forma de amar. E aí eu, de forma muito abusada, né, fui lá e fiz assim, parafraseando, eu diria que para todo aprender há uma arte de ensinar. E a Mônica, ela faz isso com muita propriedade. Então, a visão da educação abrangente é mais uma oportunidade, né? É uma arte de ensinar. Então, se você quer conhecer mais, pode procurar a Mônica. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, viu, Mônica? Porque você tem abençoado muitas pessoas, né? Dentro e fora, você tem abençoado. Você tem sido bênção também na minha vida, né? Com essa visão abrangente. Então, eu deixo para você a última palavra, viu? Você que vai terminar, tá bom? Então, fala aí para a gente terminar. Oh, meu Deus, que tarefa que você me deu, hein? Quero agradecer, né? Todo mundo que passou pela live, tanta gente querida, tanta gente capaz. Agradecer a oportunidade que você, Vânia, me deu para remexer um pouco mais. A Vânia achou uma live falando de educação abrangente de 2015. 2015. 2015, eu falei, eu assisti essa live de novo, porque eu falei, meu Deus, o que que eu falei lá em 2015, né? 10 anos depois, quer dizer, estava lá embrionária a educação abrangente, e eu louvo a Deus por você ter essa veia pesquisadora, essa veia visionária, que você continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, né? E você e todos os que estão aqui com a gente na live e aqueles que irão assistir depois, né? Um carinho muito grande, viver esse tempo. Viver com Jesus é muito bom. E ser verdade. cercado desses assuntos assim que fazem o nosso olho brilhar é presente dele para nós. Então, só posso agradecer. Amém. Até a próxima. Na nossa próxima, nós vamos ter a Valdirene falando sobre o Ludos, que é um processo evangelístico através de brincadeiras, né, assim, bem estruturadas. E eu já experimentei, já vi fazendo, e é bem interessante. Então, no dia 15, a Valdirene vai estar aqui com a gente. Ela está fazendo, ela faz isso, né, pelas igrejas. A gente vai ter também a Patrícia Coropos, né? Ela lançou o livro agora, não é isso, Mônica? Lançou o livro agora. Ela vai falar sobre inclusão também. Mais na frente nós vamos ter também o pastor Elton falando sobre a escola de líderes, o que é, como ele está fazendo isso na igreja dele. Então, assim, é uma oportunidade para a gente conhecer o que o pessoal está fazendo nas suas igrejas, ok? E se você conhece também, pode indicar para a gente poder também trazer aqui para todo mundo conhecer, tá bom? Até lá, até o próximo dia 15. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. gente! Deus abençoe! Amém.